Vamos. Então a gente falou sobre ressurreição e agora Mateus 22, né? Agora no 41 ao 46, que é logo na seguida, não depois do momento do outro, né? Falando sobre o Messias, filho de Davi. Quer ler aí? Vamos lá. Estando reunidos os fariseus, Jesus lhes indagou. Esse aqui é muito legal, cara. Porque normalmente os caras vêm com uma pergunta para Jesus. Aqui não, aqui Jesus já tá sem paciência, viu os caras reunidos e deve ter pensado, vou bagunçar com esses caras. Estando reunidos os fariseus, Jesus lhes perguntou, ele propõe a pergunta. Qual a vossa opinião acerca do Messias? Essa é a primeira pergunta. Segundo, de quem ele é filho? Ao que lhe afirmaram, ele é filho de Davi. Lembra que a gente falou, quando as crianças lá estão louvando, Hosana ao filho de Davi? Então, eles sabiam bem o que significava essa expressão e por isso eles repreendem Jesus e Jesus diz não. Deixa elas falarem porque está escrito lá que da boca delas viria o perfeito louvor. Excelente. Contestou-lhes Jesus, verso 43. Então, como se explica que Davi, falando pelo Espírito, o trata, ou seja, trata o Messias como Senhor? Pois ele afirma, o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Considerando que Davi o chama Senhor, como pode ele ser seu filho? E ninguém foi capaz de oferecer-lhe uma só palavra em resposta a essa questão. Tampouco ousou alguém mais, a partir daquele dia, a dirigir-lhe qualquer pergunta. Se eu sou o cara que escrevo os títulos das Bíblias, botar Jesus aluga um tempo na cabeça dos fariseus. Ele deu um nó na cabeça dos caras. Cara, é muito bom, né? E por isso, de novo, parece que Mateus está intencionalmente mostrando Jesus olhando para a Escritura e interpretando, porque o último trecho aqui que a gente leu diz, a partir daquele dia, ninguém mais ousou dirigir-lhe qualquer outra pergunta. Cara, ele foi massacrando e ele foi interpretando a Escritura de uma forma que os caras nunca tinham pensado, que chegou a um ponto e disseram, cara, não dá mais pra gente perguntar nada pra esse cara. Só tem uma opção, não tem que matar ele. E o curioso é que depois ele vem moendo com os fariseus, né? Sim. Aí, 23 ali ele começa... É um texto lindo, né? Tá, mas do que Jesus está falando? Que história é essa de Davi, Senhor? Vamos lá. Jesus está citando um texto que é um dos textos mais citados no Novo Testamento, a gente já falou isso num outro episódio também, que é o Salmo 110. Salmo 110, verso 1. Dê para nós, Jadeco, por favor. 110, verso 1. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então, o texto chega a ser até estranho para nós, no português. Porque disse o Senhor ao meu Senhor, a coisa parece que está meio estranha. Vamos desenhar. Aqui tá, o primeiro Senhor tá com S maiúsculo e o segundo com S minúsculo. É uma forma, é estranho, mas é uma forma. Beleza. Quando a gente olha para o texto original, e eu fiz isso, tá? Não estou falando de réplica, não, eu fui ver realmente. No dicionário de Strong são duas palavras distintas. O primeiro Senhor é Elohim, ou Yahvé, ou o tetragrama. O segundo Senhor não é Elohim, Yahvé, não. O segundo Senhor é Adonai. Então, o que Davi está vendo, vislumbrando? Ele está vendo o Deus Pai falando ao Deus Filho. Ele está vendo Deus falando a Jesus. Por isso, o Senhor, Elohim, Yahvé, falando ao Senhor, Adonai, Jesus. Senta-te à minha direita. Por isso que Jesus pergunta o seguinte, como que pode Davi, chamando o Messias, o Adonai, o Senhor, com S minúsculo da tua Bíblia, como que pode Davi ser o pai desse cara? Se, cara, nenhum pai chama o filho de Senhor. Não, às vezes antigamente era o contrário, né? Os filhos que tratavam pai e mãe por senhor, senhora. Hoje em dia já é uma bagunça. Mas não é normal um pai chamar o filho de Senhor. Todavia, se Davi é pai do Messias, como é que pode? Ele está dizendo que o Senhor, Deus, disse ao meu Senhor, o Messias, o Adonai,
Jesus. Como é que pode ele ser filho? A partir desse momento, Jesus bugou a mente dos caras. Não sabemos. Sabia não. Voltaram para casa e não conseguiram nem ler placa de pare mais. Nada. Perderam completamente o rumo. Então significa que ele não é filho de Davi? Literalmente não. Uhum. Ele é chamado filho de Davi, a gente também já falou isso anteriormente. Ele é chamado filho de Davi por descendência, porque Jesus vem da linhagem de Davi, e a linhagem não começa em Davi, a linhagem vem lá de trás. Se a gente lê o relato de Lucas, a gente vê que essa linhagem começou em Deus. Filho de Adão, filho de Deus. A linhagem de Cristo começa em Deus. E vai percorrendo um caminho que Lucas vai traçar até chegar nele. Então, o filho de Davi é por linhagem, porque talvez o nome mais importante da linhagem seja Davi. E agora, claro, é Jesus, né? Ninguém vai superar esse nome. É o nome posto sobre todo nome. Tem um outro texto que é legal, que foi até o que tu me mandou, que tem um negócio parecido, que é a história dos deuses. Vamos ler lá, pra gente concluir. Não sei se tem mais alguma coisa que tu queira acrescentar daí. Cara, acho que não. Se Jesus alugou um apartamento na cabeça dos caras, acho que não alugou um pouco na minha. Que dirá a gente, né? Qual é o texto? É João 10. Vamos lá. Então agora vamos ter que matutar qual. Eu acho que é 34. Tá. Jesus no 30 ali, tá? João 10, 30. Isso. Os sois deuses, né? Isso. Jesus já chegou aqui e já mandou. Eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus: Tenho-vos mostrado muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: Não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia. Pois, sendo tu homem, te fazes deuses a ti mesmo. Replicou-lhes Jesus: Não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizei, tu blasfemas? Porque declarei, sois o Filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se faço e não me credes, credes nas obras, para que possais receber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Explica. Cara, ele vai citar mais um texto de Salmos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Porque é Salmos 82, 6. Acho que a gente leu 82 em algum outro ou não? Não. 86, né? Tu abriu 82, mas era capítulo 8, verso 2. Ele vai citar aqui Salmos 82, 6. Se tu quiser dar uma lida. Tô chegando lá. Que é um salmo bem curtinho, e ele cita o verso 6. Eu declarei, Deus falando, né? Eu declarei, vós, ó juízes, sois como os deuses. Todos vós sois filhos do Altíssimo. Cara, qual que era a treta aqui, né? Jesus tinha se colocado como filho de Deus. E eles pegaram em pedra e falaram, cara, se botou igual a Deus é uma blasfêmia, porque a gente já viu, né, que a lei falava só existe um Deus, só ele prestará culto, né? Então, os judeus certamente não tinham a visão da trindade que a gente tem hoje, né, que é um conceito bíblico. E aí eles pegaram em pedra e falaram, cara, esse cara tá falando uma bobagem nunca escrita antes na história deles. E aí ele fala, se ele, né, falando de Deus, que foi o salmo que tu leu, chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus e a escritura não pode falhar, olha que legal. Então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo dizeis, tu blasfemas porque declarei, sois o Filho de Deus. De quem que esse salmo está falando? Quando ele fala deuses ali na palavra, também uma das possíveis traduções é juízes. Que tinham juízes, digamos, do povo de Israel. Tem o período dos juízes, mas eram homens, o próprio Moisés foi uma espécie de juiz, né, que julgavam as questões no meio do povo.
Então, o que Jesus vai falar? Cara, se o próprio Deus, se a palavra, se a escritura é infalível, não pode ser quebrada, né? Não pode ser quebrado. Não pode ser quebrado, ele diz aí? A escritura não pode ser quebrada. Aqui não pode falhar, que vai ao mesmo encontro. Se essa escritura fala que o Deus Pai chamou de deuses os juízes que tinham pecado, que tinham falhas, cara, e a gente leu aqui o período do livro chamado Juízes, né? Horroroso. Deus chamou, talvez até alguns desses caras que foram referenciais na época deles, de deuses, cara, ele não vai chamar de Deus, ele não vai tratar como Deus, não vai ser um e ser duas pessoas distintas, né? Aquele que ele enviou, aquele que ele santificou, aquele que foi o plano A desde sempre, aquele que sustenta todas as coisas, né? Então, ele combateu com isso, cara. Se vocês dizem que amam a escritura, mas não conseguem aceitar, estão me chamando de blasfemadores, na verdade vocês estão chamando Deus de blasfemador. Porque ele chamou de deuses aqueles a quem eram juízes no meio do povo de Israel. Então, mais uma vez, Jesus ele veio ajustar a visão dos caras, porque é um erro comum, os caras conheciam a lei, estudavam e não tinham essa visão. Eles, sei lá o que eles pensaram. Tipo, acho que foi Asaf, não, Asaf tava viajando lá, Asaf tava num reguezinho, sei lá, e viajou quando escreveu o salmo. Não, e que é interessante, é um salmo de Asaf, e Jesus trata com a palavra de Deus. Que não pode ser quebrada. De novo, o que nos trai é a língua. Porque, na verdade, a expressão deuses ali é a mesma expressão deuses lá de Gênesis 1. É a mesma expressão, é Elohim. Então, no princípio, criou Elohim. Criou deuses, o céu e a terra. E Elohim também pode significar juízes ou mandatários do povo. Sim. Então, de novo, o que para nós, brasileiros aportuguesados, nos trai é a língua. Sim. Jesus ele está olhando para o texto e está dizendo, cara, Deus permitiu que os juízes usassem a mesma palavra que ele usa para ele em Gênesis 1, Elohim. Se ele permitiu isso, será que é tão blasfêmia assim dizer que eu, o filho dele, sou Elohim? Me comparar, sendo que o próprio texto, 82:6, todos vós, o finalzinho do 82:6, todos vós sois filhos do Altíssimo. Só que o verso 7 diz o seguinte, no entanto, como seres humanos morrereis, e como qualquer outro governante caireis. Então, esse Elohim, referindo-se aos juízes, está falando de seres humanos. E Deus permitiu, porque está na palavra que não pode ser quebrada, ou que não falha, na escritura que não falha. Jesus está dizendo, cara, não é blasfêmia. Os juízes foram chamados assim, eu posso ser chamado assim. E ele ainda vai apelar, né? Mas se faço, e mesmo assim não acreditais, crede nas obras, para que possais compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Então Jesus vai apelar e vai dizer, cara, eu sou de fato. O verso 36 tu leu também, né? Como dizeis que aquele a quem o Pai santificou e enviou a esse mundo, tu blasfemas? Porque eu declarei que eu sou filho de Deus. Se foi Deus que me enviou, que blasfêmia é essa? Entende? Jesus sabe o que está escrito e ele interpreta da maneira correta. E é o que a gente precisa aprender. Bom demais, cara. Sim.